paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim gravar um vídeo trazendo o devocional da semana para vocês. E bom, a palavra dessa semana se encontra em João, capítulo 18, do versículo 33 a 37. A palavra de Deus diz assim: Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: És tu o rei dos judeus? Jesus respondeu: Vem de ti mesmo essa pergunta ou disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos: Porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregam a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci para isso e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Bom, eu gostei desses textos bíblicos dessa semana, pois é um texto bíblico triste, um pouco mais à frente, pois é a crucifixão de Jesus, mas especialmente esses 5 versículos, eu gostei bastante, porque nesse último versículo, no versículo 37, Jesus fala que ele veio para os seus, e os seus somos nós, os que creem na palavra dele. Mas, bom, foi isso. Boa noite, hoje eu vou fazer mais um devocional e hoje eu vou falar de João 19, dos versículos 4 ao 15. Mais uma vez, Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês, para que saibam que não acho nele motivo algum de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Ao vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucifiquem-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Os judeus insistiram: Temos uma lei e, de acordo com essa lei, ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: De onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Não sabe que tem autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu: Não terias nenhuma autoridade sobre mim, se esta não fosse dada de cima. Por isso, aquele que entregou a ti que me entregou a ti é um culpado de um pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: Se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei opõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeira de juiz, num lugar conhecido como pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Era o dia da preparação da semana de Páscoa. Por volta do meio-dia, eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Mas eles gritaram: Mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos. Não temos rei senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Quando eu estava lendo essa parte, eu fiquei assim com um senso de injustiça, assim, porque Jesus, ele foi bem injustiçado nessa parte. Ele não tinha motivo para ser acusado. Inclusive Pilatos concorda com isso. Ele fala que ele não via motivo para acusar Jesus. E quando eu li isso, eu fiquei bem assim chateado, com um senso de justiça, porque Jesus não fez nada de mal. Ele estava fazendo a obra de Deus. E os sacerdotes e o povo judeu não gostaram disso, porque eles se diziam, os sacerdotes, eles queriam manter os status, e os judeus queriam que ele morresse por ter dito que era filho de Deus, e para eles era um crime. Então eles acabaram querendo que Jesus morresse, o que realmente foi injusto, porque alguns judeus viram que Jesus realmente era um Messias, né? Ele veio para restaurar a humanidade.
Mas os outros foram ignorantes e não perceberam que ele realmente era o Filho de Deus. Então acabaram acusando ele falsamente e ele foi injustiçado. Realmente para mim foi um capítulo assim muito triste de ler assim, e eu fiquei bem chateado porque Jesus foi muito injustiçado. Boa tarde. Tô gravando esse vídeo meio-dia, né? E vai ser meu primeiro vídeo dessa série. E logo nesse episódio que eu assisti, nesse livro que eu li, foi algo completamente que abriu meus olhos, completamente me deixou com a cabeça louca, né? Absurdamente alegre. E foi algo assim que eu não consigo explicar apenas com palavras ou com ações. E um versículo que me chamou bastante atenção foi o versículo 23 do capítulo 18. E ele diz mais ou menos assim: e respondeu Jesus: se eu disse algo de mal, denuncio o mal, mas se falei a verdade, por que me bates? E nesse versículo Deus diz pra mim que independente da verdade, que independente do que a verdade nos traga, se traga nos julgamentos, se nos traga tristeza, temos que continuar sempre com a verdade, porque a verdade sempre é um bom caminho. A verdade nua e crua é algo que sempre vai nos trazer a vitória. Então, Deus tem falado bastante comigo sobre isso. Algo que me chamou bastante atenção foi isso, porque a verdade foi algo que bastante difícil na minha vida, né? Algo que eu sempre escondi a verdade. E então eu sempre achava maneiras de fugir da verdade. E Deus tem mostrado tudo que quando eu era um pouquinho menor, Deus tem me mostrado hoje o que eu devia ter aprendido isso desde pequeno. O que eu devia ter aberto meus olhos desde pequeno, né? E isso foi completamente que me limpou por dentro, né? Que limpou meu coração. E isso tem aproximado mais de Deus, tem me ensinado cada vez mais o que é a verdade, o que é ser verdadeiro com as pessoas, o que é ser verdadeiro comigo mesmo. Isso tem me ensinado cada vez mais, né? E tem me dado um novo olhar para a vida, um novo olhar para o meu viver, para a igreja, para Deus. E isso tem me trazido cada vez mais alegria, cada vez mais felicidade, como assim dizer, né? E isso é maravilhoso, né? Porque Deus, ele não quer que a gente só seja filho, não quer que a gente só seja servo, mas sim amigo. E como várias vezes eu vejo, Deus não é religião. A paz do Senhor. Hoje eu vim aqui trazer uma palavra que está em, basicamente, João 19, onde fala sobre a crucificação de Jesus, né? Onde Jesus foi crucificado. E, basicamente, a Bíblia inteira se baseia nisso, sobre a vinda do Messias e o sacrifício que ele teria que fazer. E, assim, às vezes a gente pensa em como Jesus pode se importar comigo, como ele pode me amar e tal. Mas a gente esquece que ele deu o filho dele pra gente. Ele enviou o filho dele pra terra pra pregar o evangelho, pra ser massacrado, pra ser morto pela gente, pra gente ter a vida eterna com ele. E muitas vezes a gente fala: nossa, Deus não pensa em mim, nossa, Deus não tá nem aí. Mas gente, ele deu o filho dele pra nós. O filho dele morreu pra que nós tivéssemos vida. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, ninguém poderia ir pro céu, porque nós não poderíamos ter nós não poderíamos como se diz,
nos arrepender dos nossos pecados, sabe? Antigamente, para eles se arrepender dos pecados, eles tinham que sacrificar uma ovelha, a maior ovelha, um boi, um negócio assim. E a gente não, a gente só precisa dobrar os nossos joelhos e pedir perdão. E pra gente às vezes é tão difícil isso, pedir perdão, porque nós pecamos, mas não é fácil. É só você pedir perdão com todo o seu coração que Jesus vai aceitar, porque Jesus, ele veio aqui para salvar o mundo. Ele não veio aqui para te apontar os seus pecados, ele não veio aqui para te apontar os seus erros. Ele só veio aqui para mostrar o amor dele, para mostrar que o amor que ele tem por nós é maior do que tudo. Não importa o que você fez, qual foi o seu pecado, se você pedir perdão de coração, se arrepender, ele não vai te culpar, ele só vai te perdoar. Então é isso, você só precisa pedir perdão, só que de coração, sabe? Você precisa se arrepender de verdade, porque ninguém vai te acusar. Jesus vai te perdoar.